Outra mentira. O Pix nasceu no governo do Michel Temer, dentro do Banco Central. Apenas foi desenvolvido durante um período que, quando o Banco Central, enfim, deu esse período de estudos como terminado e anunciou o Pix vai começar a valer, isso já foi no começo do governo do Jair Bolsonaro, que, perguntado sobre esse assunto, não fazia a menor ideia. Tem vídeo, todo mundo já mostrou esse vídeo. Pergunta a Bolsonaro, e o Pix? Parabéns, presidente. Agora temos o Pix. Ele acha que era um negócio de indústria aérea. Ele não fazia a menor ideia, mas vamos ver do que é o que o senhor Flávio Bolsonaro disse hoje num evento do Rio de Janeiro. Nós defendemos o Pix porque o Pix é do Brasil, foi criado no ano do presidente Bolsonaro, sem taxa, e eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso Pix, já que o atual governo, o atual presidente do Brasil, está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil. É fantástico. O cara que apoiou o tarifaço, que depois disso, quando o Trump anunciou que também ia para cima do Pix, não disse nada ou disse pouco. Agora não, ele viu. Esse negócio, não vou falar de tarifaço hoje, porque eu já pisei na bola aqui com pedido de adiamento. Vou falar só do Pix. Vou só me concentrar aqui no Pix. E vou inventar que foi papai que criou o Pix. E faz isso tudo. Agora, e não satisfeito, claro, volta a dançar. Que é o que ele pode até saber fazer, Essa ou dança não. acha que sabe. Mas enfim, na dança cada um dança do jeito que quer. Neste Essa mesmo, dancinha neste mesmo é, na evento, verdade, um sinal ah, de desespero. Ele sabe que está derretendo, que precisa passar a imagem tanto de alguém carismático quanto alguém que está tranquilão e não está. E aí faz uma dancinha que eu, como assessor, cortaria essa dancinha. Não faz, só vai virar meme. Então vejam aí mais uma matéria-prima para memes. e Solta a uma dancinha, vamos dancinha ver. de hoje, datada de Essa é nova, hoje, não é? é Solta a dinâmica. dancinha. Mais um meme aí pra galera. É o 01, é o 01. Abre passagem que o homem chegou, o legado tá vivo. O pai deu a letra, a tropa já sabe quem é de verdade. A gente não abre o 01, tá pronto, assume a missão. Respeita a patente do novo capitão, não tem conversa torta. O papo é reto, o Brasil tá com ele fechado no teto. Flávio, Flávio, o capitão voltou. Meu Pronto, Deus, ele ainda colocou a mão o no capitão joelho. voltou. Ele botou a mão no joelho. É uma cópia, me desculpe, é uma cópia sem Ajuda, qualidade nenhuma do pai dele. ajuda. Agora o Globo fez uma constatação interessante hoje, o jornal Globo, a respeito disso, tendo como gancho mais uma viagem do seu Flávio Bolsonaro a Washington. Eu Pois acho que é em é. Washington, reunião. Diz o Globo, Flávio Bolsonaro se prepara para viajar aos Estados Unidos pela sexta vez este ano. Só este ano. Pela sexta vez. Aí diz: isso é mais do que o número de idas a estados-chave do Brasil para a corrida eleitoral de outubro. É, diz mais o seguinte, que a respeito disso, no mesmo período em que foi para os Estados Unidos 6 vezes, o senador ignorou 10 estados em suas agendas, todos no norte e nordeste, que é justamente onde ele é mais fraco, mas muito mais fraco do que Lula. Lula não é fraco, Lula é forte no norte e nordeste, entendeu? Ele prefere ir para os Estados Unidos. E aí não é para ir para Disneylândia, não é para tomar banho em Miami, não é para comer nos melhores restaurantes, não é para participar, eventualmente, eu não sei se ele participou de festinhas
oferecidas pelo senhor Daniel Vorcaro para políticos brasileiros, como a festa das astronautas, aquelas moças que não sabiam falar português, fantasiadas de astronauta, enfim. Não é por isso que o Flávio vai para os Estados Unidos. Ele vai lá mendigar apoio. E Ou ele se para sente mais seguro, não encarando esses estados em que ele tem rejeição. E eu lembrei até de uma notícia, eu não lembro quem deu isso, alguma colunista deu a notícia de que ele estava no Nordeste esses dias, não me lembro qual cidade, mas a situação foi essa, ele estava e aí ele não quis passar por um lugar porque ele ficou achando que ia sofrer alguma. Ia ser, o pessoal ia ser hostil, e o assessor falava: se fosse o teu pai, ele iria ali, ele iria fazer isso, ele iria ao encontro daquele pessoal, e ele falou: eu não sou meu pai. Então, assim, vocês vão ter que se frustrar um pouco com o Flávio. Ele não Mas vai é tudo. encarar, Mas ele diz essas coisas assim no escurinho do cinema, né? Eu não sou meu pai. Na campanha, ele tenta mas parecer ele não com o encara pai. esses locais que você Esses disse que ele deveria desafios, ir. não, Ele não. não vai, o Bolsonaro iria. Era essa a O situação. Bolsonaro ia, desafiava os adversários, não sei o quê. Muitas vezes eram apenas manifestações no aeroporto, ele desembarcava no aeroporto, aí os bolsonaristas daquela cidade iam para lá, ele fazia um comício no aeroporto. Depois não, ele foi expandido mais. E o Bolsonaro fez tudo para se fortalecer nesses estados do Norte e Nordeste, que são redutos do Lula, principalmente o Nordeste, porque, porque seria a coisa mais inteligente a fazer. Bom, eu sei que eu vou perder a eleição aqui no Nordeste. Talvez perca até no Norte. Ele não perdeu no Norte a primeira eleição, e se eu não me engano, nem perdeu a segunda eleição, também não perdeu no Norte. Perdeu no Nordeste, de forma cada vez mais acachapante. Mas é justamente onde ele precisa se fortalecer. E Sim, o Flávio e o Jair Bolsonaro sabia disso. Mas o filho, que com todo respeito é um idiota, não faz isso. Senão eu vou para os eu Estados gostei. Unidos. Porque aí uma vez eu me reúno com o Trump, poso para fotos com ele. De outra vez eu vou lá para Dallas, no Texas, me reúno com os maiores conservadores americanos, quer dizer, apego carona numa reunião dos maiores conservadores americanos, aí posso pedir ajuda deles, posso dizer, por favor, me ajude, eu penso como vocês, meus valores são iguais aos seus, meus princípios, meu caráter, tudo, tudo. Então me ajude a me eleger presidente. Ele prefere pedir voto e pedir voto nos Estados Unidos a pedir voto aqui, Que loucura. aqui, que é onde ele será ou não será votado. E ele prefere continuar falando para a bolha dele, para a bolha dele, só para os bolsonaristas que são bolsonaristas raiz e que vão votar nele, para essa parcela do eleitorado. E o que é que ele tem a dizer para os chamados eleitores nem, nem Lula, nem Flávio? Pois é. Não tem nada a dizer. Fica só repetindo chavão. Não, porque a segurança pública, se eu for presidente da República, vai ser maravilhosa. Vamos enfrentar os bandidos. Fica só repetindo Ele chavões. não fala nem que vai enfrentar, porque ele fala, na verdade, que o PT é bandido e é aliado. Ele não diz nem que vai enfrentar, até porque fica meio contraditório ele tentar colocar a imagem de xerifão, né? Porque basta a gente acompanhar a história dele e pegar as fotos do Flávio ao lado de um monte de miliciano e ver que ele empregava a família de miliciano em gabinete dele, quando era deputado, que já rui qualquer imagem de quem pode combater o crime organizado. Parece mais a imagem de quem é um aliado. Agora, ele tenta colar no PT aquela histeria, aquele chilique, aquela fake news da extrema-direita, do PT ser aliado, sim, a Comando Vermelho, ao PCC, o que nunca se demonstrou minimamente viável ou verdadeiro, nunca, nem minimamente. Minimamente se mostrou para o outro lado, né? Tem gente, inclusive, que participou do governo Bolsonaro
que tem jatinho compartilhado com o PCC. Aí tem. Que comandou ministérios importantes, aí tem, do bolsonarismo. Mas é essa a tática, é linchar o PT, fazer guerra cultural. Então ele nem apresenta propostas de verdade para combater crime organizado, mas ele cola o PT a essa imagem, essa é a intenção. Agora, aliados dele estão aproveitando aí essa véspera de viagem dele, ou poucos dias que faltam, para ele ir pela sexta vez aos Estados Unidos, somente este ano. Quer dizer, é quase que uma viagem por mês, ou um pouco mais. É uma viagem por mês. Estão aproveitando para dizer para ele, ô Flávio, você está com sinais claros de esgotamento, esgotamento físico, mental e tudo. Deve ser cansativo fazer campanha. E mais ainda para quem não sabe fazer campanha direito, para quem está mal assessorado. É uma campanha, por exemplo, sem comando. Quem é que manda na campanha do seu Flávio Bolsonaro? Vamos ver aí uma galeriazinha que a gente montou. Cadê a Alice? Quem é que manda na campanha do Flávio Bolsonaro? A princípio, a última palavra é sempre do candidato, principalmente em questões cruciais. Eu já vi por dentro campanhas para o governo de estados no Brasil, isso nos anos 1990, em que, quando era uma questão muito delicada, quando era uma decisão de marketing importante, quando era alguma coisa assim, a última palavra era do candidato. Então, em tese, você pode dizer, bom, é o Flávio que está como candidato comandando a própria campanha. Não é. Ou se for ele mesmo, se a palavra final dele na campanha é dele, ele está comandando mal, muito mal. Agora, não é o candidato também sozinho, ele entra nas questões decisivas. Quer dizer, ele dá a palavra final nas questões decisivas, mas ele tem coordenadores. Os candidatos têm coordenador de campanha. Quem é o coordenador de campanha? Quem seria o segundo, vamos dizer assim, nessa hierarquia da campanha do Flávio Bolsonaro? O segundo, quem seria? Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que é o partido que abriga a família Bolsonaro. Claramente, o senhor Valdemar Costa Neto não está apitando nessa campanha, porque se ele tivesse apitando nessa campanha, ele é suficientemente experiente, o Valdemar, para não permitir uma série de coisas que estão acontecendo e que estão prejudicando o próprio candidato. Ele já teria ido ao candidato e dito: ah, meu amigo, não é assim, você vai perder essa eleição. Enfim, não é o seu Valdemar como deveria ser. Será que é o seu Eduardo Bolsonaro, o irmãozinho do Flávio que está lá foragido nos Estados Unidos? Seguramente o Eduardo, pelo menos nas questões externas, o que explica esse bateu, quer dizer, não é bateu, levou, não, esses voos inesperados e frequentes para os Estados Unidos, deve estar pesando muito aí a opinião do Eduardo Bolsonaro, que não quer sair de cena, que seria talvez até um candidato melhor do que o Flávio, se não tivesse feito a besteira de ir para os Estados Unidos achando que ia salvar o papai dele. Ia fazer com Ninguém que sabe direito Trump. se era só isso. Salvar o papai, porque quando ele foi, teve também a suspeita de que ele estava indo para resolver negócios da família Bolsonaro. Tinha essa Sim, versão. Ele mas foi para sim, lá, que ele tem negócios. E aí, de sim, repente, a gente Guga. soube o fundo do advogado que recebeu milhões do Vorcaro e que o fundo é gerido lá. E aí as coisas começaram a ficar meio nebulosas nesse sentido. Será que ele só É foi para proteger verdade, papai ou foi para se meter com o fundo? enquanto a gente não tem essa resposta, porque nós temos apenas a impressão, olha, pode ter sido para isso mesmo também, para resolver problema de grana, para campanha, para, enfim, para outras coisas, ou Grana talvez que para a estão própria. recebendo lá.
E o Mas ele foi claramente com um objetivo, pelo menos é indiscutível, o de conseguir o apoio do governo americano para para chantagear a nossa justiça. para chantagear a nossa justiça, entendeu? Claro, Para salvar o papai dele de ser condenado e preso. E claro. falhou. Até Falhou falhou porque ele não tinha miseravelmente. como ter sucesso nisso. Como é que o Supremo aqui ia se render às ordens do presidente Trump? Entendeu? Mas será que o Flávio tem um peso grande nessa campanha o Flávio, não, me desculpe, o Eduardo tem um peso grande nessa campanha do Flávio, do irmão dele, mas ele não pode de lá ser o coordenador dessa campanha. Ele pode dar palpite, 10 palpites por minuto, se quiser, mas ele não pode. Mas ele não pode de lá ser o comandante dessa campanha. Então não é o Valdemar, não é o Eduardo. Eduardo é apenas muito influente nisso. Aqui embaixo, nessas duas fotos de baixo aqui, o da esquerda, que está de terno, completo, é o senhor, como é o nome dele? O senador, que é Rogério líder do Marinho, Rogério pelo Rio Marinho, Grande do líder do Norte. PL, líder do PL, senador pelo Rio Grande do Norte, que deixou de disputar a reeleição, se eu não me engano. Ele poderia disputar essa reeleição, eu teria que disputá-la agora para ser o coordenador. Esse foi apresentado Esse é o coordenador inicialmente de campanha. como Teoricamente, é coordenador da ele. campanha. Foi escolhido pelo pai do Flavinho. Bom, mas não é ele. Ele até anda meio afastado. Aparece só para marcar posição ali, porque ele está vendo O uma barco falta de afundar. um barco afundar. Ele não Está quer vendo, estar tá lá vendo. comandando o barco. Não, não é só isso. A opinião dele não é a que prevalece, Claro, claro. entendeu? O Flávio não ouve o senador Djalma Marinho. É Djalma, né? Não é Djalma, Rogério Marinho, porra. Rogério, Djalma, né? Porque pô. não é o pior, sabe por Rogério. quê? Porque eu conheci o avô dele, meu Não, o avô Deus dele do era o céu, Djalma Marinho. que era o grande Djalma Marinho, entendeu? Muito bem. Mas esse cidadão aqui, o coordenador, formalmente o coordenador da campanha, anda afastado porque ele está vendo o barco afundar, mas não é só por isso, ele não está conseguindo exercer o papel dele, com a sabedoria dele, com a experiência dele, com o que ele pensa, etc. E tal. Ele não Sim. está podendo. Esse outro que a gente pôs aqui, eu acho que foi uma concessão que eu fiz à Alice. A sugestão foi dela, entendeu? É Que um é estagiário. O seu Paulo Figueiredo. É o conselheiro. Esse é conselheiro do Flávio. E o pior é que o Flávio segue os conselhos dele com uma frequência absurda, entendeu? Porque ele podia Olha, ser o a única, conselheiro o e o único pior Flávio conselheiro do que a Carla Zambelli em todos os tempos é o Paulo Figueiredo. mas é o conselheiro, entendeu? É o conselheiro. Dá conselho e o pior, o Flávio segue os conselhos dele. Segue, Segue os conselhos dele. se arrebenta. O Paulo Figueiredo não pode ser culpado de todos os erros dessa campanha. Então ele Não, está claro que aqui não. só para concessão a Alice, só para ficar esse quadradinho bonitinho, Ah, quatro só, fotinhas, já que entendeu? você Toda do colocou a mesmo foto do tamanho. Paulo, agradecer a audiência de Paulo Figueiredo, que nesta semana estava no programa dele, dando um chilique e atacando a gente por estar levando bordoadas aqui. Tava lá acusando golpe, eu fiquei sabendo. Então, Reclamando, obrigado pela audiência. Mas prossiga. reclamando. Muito bem. Então, aí sou obrigado em sair em defesa do conselheiro. O conselheiro Paulo Figueiredo não é culpado por todas as vacilações, erros graves, tudo dessa campanha, porque ele também mora lá nos Estados Unidos, é outro foragido. É outro foragido. Então, não dá. Então, quem é que manda nessa campanha? Quem é que é responsável nessa campanha pelas principais decisões que não podem, que não podem não, que não merecem ser submetidas na palavra final do candidato? Quem é? Não tem. Não existe. Tá uma zorra absoluta.